aqui no Sport TV e também no Premier. Começando a falar sobre o lado do campeonato, né? Esse jogo poderia eliminar praticamente as chances do Cruzeiro de título. O empate mantém o Cruzeiro sonhando com a possibilidade de conquistar o caneco do Campeonato Brasileiro. A diferença é de 4 pontos, embora o Cruzeiro tenha um jogo a menos, né? Do que o Flamengo. Dois jogos a Palmeiras. 2 a mais que o Palmeiras. Em relação ao Palmeiras, exato. 2 em relação ao Palmeiras, 1 em relação ao Flamengo. Então mantém o sonho, ainda que haja alguma distância, né? O sonho continua do Cruzeiro. A derrota hoje poderia praticamente sedimentar qualquer expectativa de conquistar o campeonato. Agora, do ponto de vista do Flamengo, o que talvez seja um ponto de atenção em relação à campanha recente, nos últimos 3 jogos em casa, o Flamengo não conseguiu vencer, né? Foram 3 empates hoje contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco e antes contra o Grêmio. Então, desde o jogo contra o Vitória, a goleada por 8-0, nesses últimos 3 jogos, o Flamengo deixou pontos para trás, Mansur. Sim, natural também, né? O jogo com o Vasco é um clássico, tem as dificuldades naturais no meio das 2 partidas da Libertadores, né, que fez o Flamengo também administrar alguns jogadores. O jogo com o Grêmio, o Flamengo fez uma partida suficiente para vencer o jogo, né? Aconteceu aquele lance acidental, foi um tanto acidental do pênalti, mas foi pênalti no fim do jogo e o Grêmio conseguiu um empate, mas o Flamengo dominava amplamente o jogo. E hoje é um jogo, assim, de 2 times fortíssimos no campeonato. Assim. Eu acho que o jogo entregou muito do que a gente podia esperar. Achei o primeiro tempo o Flamengo conseguia alguma vantagem. E, aliás, o jogo teve algumas atuações de muito alto nível no jogo. O que o Jorginho fez no controle da saída de bola do Flamengo é muito notável. O Flamengo conseguia algumas saídas com ele pelo lado. Aos poucos o Cruzeiro começa a pressionar muito bem. E o que o Cruzeiro fazia? Além de uma pressão muito boa que dificultava a saída de bola do Flamengo, o Cruzeiro tinha 4 meio-campistas praticamente. No 4-4-2 do Cruzeiro, 4 jogadores com características de meias, inclusive jogadores que partiam do lado, Christian e Matheus Henrique. Vinham dentro junto com o Matheus Pereira, que fez outra grande partida. O Matheus Henrique também uma partida de altíssimo nível. O Cruzeiro povoava ali o meio, encontrava jogadores entre volantes e defensores do Flamengo e por ali criava algumas situações de perigo. O jogo, primeiro tempo, muito equilibrado, sem tantas oportunidades de gol. O que eu acho que muda para o segundo tempo? O Flamengo, no primeiro tempo, quando vencia essa pressão do Cruzeiro, tendia a acelerar o jogo e, por vezes, por erro individual, perda de duelo, o Samuel Lino não levando tanta vantagem no drible, ele perdia a bola menos preparado para defender. Segundo tempo, ele começa o segundo tempo, para mim, o momento de maior superioridade no jogo do Flamengo, são os 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo. O Flamengo se junta mais no campo ofensivo, fica mais tempo no ataque, com mais gente rodeando a área e ali consegue recuperar. Quando eventualmente não terminava o ataque e perdia a bola, o Flamengo recuperava rápido porque estava um time mais compacto, mais junto, mais próximo, e aí ele conseguiu ter os seus melhores momentos do jogo. Aos poucos o Cruzeiro responde, né? Conseguindo escapada, conseguindo contra-ataque, conseguindo se colocar com os seus meias de novo, levando vantagem, e a partir daí o Cruzeiro também tem as suas oportunidades. Enfim, achei um jogo muito igual. A única coisa que eu não gostei do jogo, gostei de um número elevado de faltas, acho uma arbitragem que optou por parar o jogo com muita frequência, deu uma picotada no jogo. Mas os times não colaboraram nesse aspecto. Eu acho que muitas vezes o critério dele... Eu achei até que faltaram cartões no jogo hoje. Não pode ter faltado cartão, porque ele se pendurou no início do jogo com um critério exagerado para mim de cartão. E em outros momentos do jogo, ele deu faltas que não eram necessárias. Deu falta em alguns momentos para parar ataques. Ele tentou segurar o jogo, picotando o jogo demais um pouco. Mas sem erros graves, sem nada que tenha interferido no resultado. No mais, eu achei que o jogo entregou o que se esperava. Eu achei a arbitragem boa no Maracanã hoje. Estou mais com o Cássio ali no fim da entrevista, que elogiou a arbitragem de hoje no Maracanã. E para você, Alex, do ponto de vista do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo muito competitivo, né? Teve as suas oportunidades, o segundo tempo criou chances claras para fazer o gol, né? Poderia, assim como o Flamengo, ter vencido o jogo no Maracanã, se mantém vivo, não perder o Maracanã no jogo sob essas condições, né? Mesmo perdendo um jogador na parte final do jogo, acho que continua mantendo ali tudo dentro do normal, né, no ambiente, em termos de acolhimento da torcida, para que o Mineirão esteja cheio de novo no fim de semana, diante da atuação de hoje, não, Alex? Bom, o que esses 2 times demonstraram hoje, que você vê que faz diferença para outras equipes,
e aí você vê que eles estão preparados para disputas de títulos, é consistência, né? Em todas as fases do jogo, assim, não é fácil. Você vê que teve jogo jogado, sim, teve as chances, que o Cássio até fez mais, uma defesa, 2 defesas mais difíceis, né, vamos dizer assim, do que o Rossi, que também acabou fazendo, mas um controle um pouco do Flamengo no momento. Depois o Cruzeiro ele conseguia ter, principalmente no segundo tempo, porque a energia também vai diminuindo. Era um jogo duro, normal de ter esses confrontos, e o árbitro, às vezes sentindo isso também, ele acabou tentando por esse lado disciplinar, mesmo que ele ficasse pendurado, ver se dava uma abaixada, né, naquela temperatura, mas os dois sabendo que era um jogo super importante, né? Lógico que é muito bom, é até melhor pro Flamengo esse empate do que pro Cruzeiro, por causa do confronto direto que o Cruzeiro está devendo um pouco mais e tem um jogo a mais no caso. Porém, é um jogo que demonstra realmente que... Aí eu já fico preocupado com esses negócios da Copa do Brasil ter só uma decisão. É que não vai ser, esses times não estão... O Cruzeiro tá, né? Você poder ver imagina você ver uma final de Flamengo e Cruzeiro, né? Nesse nível de jogo, né? Enfim, misturando aqui com o negócio da Copa do Brasil, que não tem nada a ver, né? Não sei porque que eu fui nela, mas tá bom. Mas é porque eu queria ver mais jogos como esse. E feliz aniversário de novo, tá? É isso. Deixa eu trazer a equipe então lá do Maracanã, então. Que já estão rindo assim, aqui, ó, olha só. Chega lá, tá louco, o intrépido Lédio Carmona sorrindo, Luiz Carlos Júnior e seu belo topete, e Paulo Nunes, o perigoso, também já caindo na risada. Deixa eu trazê-los para o programa. Disse aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir ao final da transmissão, que eu discordava, né, com toda a permissão e elegância dos amigos na questão do jogo. Eu achei um belíssimo... Não foi com essa educação toda, não, que ele falou aqui, viu? E pelo que senti, Mansur e Alex concordaram comigo aqui. Eu achei um grande jogo no Maracanã. O primeiro tempo um pouco, mais ou menos ainda, mas o segundo jogo engrenou e entregou tudo aquilo que eu imaginava. E para vocês, do ponto de vista do resultado, quem sai mais feliz com o empate por 0-0? Flamengo ou Cruzeiro? Luiz, bem-vindo, meus amigos, ao Troca. Valeu, Felipe. Eu tô Nando Lédio. No fim do jogo, quem sai mais feliz é o Palmeiras. Eu acho. Palmeiras acaba se dando bem. Flamengo faz 1 ponto, o Cruzeiro faz 1 ponto. Temos essa situação do número de jogos, o Cruzeiro com mais jogos, mais 2 do que o Palmeiras e mais 1 do que o Flamengo. Flamengo e Palmeiras dão uma respiradinha em relação ao Cruzeiro, no caso. Eu achei, só, Diniz, em relação ao jogo, eu esperava que os goleiros trabalhassem mais, eu esperava lances mais agudos de grande área. No primeiro tivemos aquela defesa do Rossi, mais alguma coisa? Primeiro muito pouco, né? Primeiro foi muito pouco. E aí no segundo o Cássio aparece melhor. Segundo o Rossi melhora. pega uma defesa ali do Caio Jorge também, tem um chute cruzado. Não temos muita coisa, não. Não. Boa noite, amigos. Parabéns ao meu amigo Mansur. Obrigado, Léo. Obrigado, amigo. Parabéns ao Alex por esse estilo aí, desse pullover aí também. Tá tendo tiroteio aqui perto. Colete, não vou nem falar. Viu? Ousadia na madrugada, muito bem, parabéns. Cara, eu achei o jogo bom. Não, o jogo foi bom. O primeiro tempo eu não gostei muito. Achei muito competitivo, muito pegado, como a gente imaginava, mas muita falta... Algumas desleais, concordo com o Mansur, acho que o Ramon Bate-Abel fez um bom jogo, apitou bem, mas acho que ele queimou muito amarelo no início. Isso aí, ele deu 4 em 19 minutos. Ele foi obrigado a segurar um pouco em determinados momentos, em alguns lances de amarelo, que aí ele acabou não dando. Agora, no segundo tempo, eu acho que tecnicamente o jogo entregou. Acho que o Flamengo melhorou, cresceu, foi para a pressão, o Cruzeiro respondeu com ótimos momentos do Matheus Pereira, do próprio Caio Jorge, o Christian pelo lado direito. Olha, esse foi o lance do primeiro tempo, né? E quando o Cruzeiro ia tentar dar uma atacada final com o Sinisterra e com o Gabigol, veio exatamente no momento da substituição a expulsão do William. E aí faltavam 10, 15 minutos com a acréscimo, o Flamengo foi para a pressão, o Cruzeiro ainda botou esses jogadores, mas com um jogador a menos se limitou a defender, e o Flamengo na pressão, mas também uma pressão meio... que não é muito compatível com a qualidade do time, né? Muito mais na imposição, no jogo aéreo, sem a inteligência, né? Que normalmente, o brilho, obrigado, Paulo, que normalmente o Flamengo apresenta. Mas na qualidade do jogo, eu acho que o segundo tempo entregou muito. E acho que o resultado acabou sendo justo, pelo que os dois times mostraram. Cássio fez 2 ótimas defesas no segundo tempo. Você sabe que eu estava acompanhando aqui, né, amigos escrevendo nos grupos de WhatsApp, deles bravos com o Felipe Luiz,
porque na opinião deles o Felipe demorou demais para mexer. Não colocou o Paulo Nunes. Hoje. Paulo Nunes não estava à disposição hoje há bastante tempo, né? Achando que talvez o Pedro tivesse que ter entrado antes, que ele tivesse que ter mexido um pouco antes, e usando até um termo que eu acho até forte, mas muitos usando o mesmo termo, de que hoje o empate está na conta do Felipe Luiz. Eu queria entender se vocês têm uma visão parecida a respeito da demora, talvez, nas mexidas do Felipe. O Lédio pediu o Pedro no intervalo já, né? Anos 42, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Perigoso. Parabéns aí ao Mansur, o mestre Mansur. Valeu, Mansur, cinquentão. Cinquentão, parabéns, Mansur. Parabéns por você aturar esses dois aí, você merece mesmo boa elogios. Pagar pra nós. Ô, Alex, depois eu quero que você me mande mensagem pra saber com quem que a Odete Reutemann brigou, que eu tava trabalhando aqui hoje. Ele sabe agora, tudo. sobre o jogo, eu acho que foi uma escolha do Felipe Luiz, ele tentou. Eu acho que o Plata, na minha opinião, tem uma confiança enorme dele, porque ele troca todo mundo, o Plata continua. Teve muitos movimentos, né, coordenados de mobilidade, mas faltava o cara da área, cara. Eu com 40 minutos, eu enxergava que se o Pedro tá lá dentro, é um jogador que segura essa bola, que faz o pivô, que faz a base. Em posição física em posição física, porque o jogo era muito físico, principalmente com o Fabrício Bruno e com o Vidalba. Então o Flamengo perdeu, porque a bola batia e voltava toda hora. Mas no segundo tempo, e eu concordo plenamente, eu acho que o primeiro tempo foi muito pegado, muita falta, a atmosfera estava um pouco acima, e é normal, natural, porque é um jogo decisivo. Jogo decisivo, Exatamente, um jogo decisivo pro dois. O Alex sabe como é que é isso, mas no segundo tempo, com desgaste físico das duas equipes, você vai encontrando espaço, o próprio Arrascaeta começou a aparecer mais, né? O Matheus Pereira, o Mansur falou aí, eu concordo plenamente, como ele clareia o jogo, né? Toda bola que chega nos pés dele, mesmo ele e o Caio Jorge sozinho entre 5, eles se acham, né? O passe é curto, o passe é longo, mas se procuram. Então, assim, são dois jogadores que realmente fazem a diferença no Cruzeiro. O segundo tempo eu gostei também, eu acho que foi um jogo muito mais movimentado, mas eu acho que faltou aquele brilho, sabe? Aquele jogo que você fala assim, esses caras vão decidir. Hoje não teve aqui. E muitos podiam decidir, né? Muitos, das duas partes. E eu concordo, eu acho que o Felipe demorou a mexer. Eu já teria mexido no intervalo, com a entrada do Pedro, porque era um jogo de imposição física, de detalhe, pouco espaço, como vocês disseram, os sistemas defensivos levando vantagem. Você tem que botar um atacante, um centroavante. É a melhor defesa contra a segunda melhor defesa. Muita, então, muita bola pingando na área, sobrando, segunda bola, rebote, e você precisa ter um centroavante nesse momento. Eu até entendi a escalação dele sem o centroavante, para tentar dar movimentação, mobilidade, intensidade, tentar troca, mas não deu certo, até pela característica do jogo. Mas aí ele opta pelo Bruno Henrique. Eu entraria primeiro com o Pedro, talvez até com os dois, mas primeiro com o Pedro. Mas vai lá, Felipe. Não, eu queria ouvir também vocês e botar Alex e Mansur no papo aqui, porque eu achei que Plata e Carrascal entregaram. Estavam fazendo um bom jogo. Eu achei que quem estava abaixo hoje foi o Samuel Lino, né? Por isso que ele saiu primeiro. Exato. Errou muito. E ali vocês acham que já poderia ter colocado o Pedro, por exemplo? Porque eu confesso que eu não teria mexido no intervalo como ele fez, esperando o Lino entrar no jogo. Depois que o Lino não conseguiu também no início do segundo tempo, aí sim, naturalmente, as mudanças mexeriam. Mas eu acho que Plata e Carrascal faziam um bom jogo até ali. Dos três, o Lino era o pior. Era o pior, tanto que ele saiu. Ele não conseguiu hoje, só apareceu bem naquela cabeçada, ele não fazia recomposição como pediu o Felipe, isso o Regi pontuou em alguns momentos da transmissão. Prendia muito ele não bola. levava vantagem no 1 contra 1 contra o William. Enfim, Ele quase fez um gol de cabeça. Né? Foi um. Mas por que o Marcelo não corrige ele? E aí, cara... Eu acho que o Alex tá querendo que a gente vá embora, hein? Mas nesse momento, vocês vão ficar mais naquela hoje. hora que ele tira o Lino, eu já teria posto o Pedro. Ele botou o Pedro na reta final do jogo, acho que 32, 33 minutos, muito... O Pedro quase não tocou na bola. Exatamente, e o Flamengo não abafa, mas a defesa do Cruzeiro estava muito firme no jogo, muito fechada, muito concentrada e errou, praticamente não errou no jogo aéreo. Eu tô com o Felipe também. Eu gostei do Carrascal, gostei do Plata. O Plata, então, pra mim, fez um bom jogo, atacou o espaço sempre, em velocidade, marcando, saindo, se movimentando. Só que o problema é que os dois saíam muito da área. E quando o Plata ia pro fundo, não tinha, o Carrascal tava chegando depois do lance. Então você não tinha um jogador, aquela bola, como o Led falou, que bate, rebate aqui, não tem um atacante, né, pra colocar pra dentro. Então acho que foi essa falta pra mim que eu acho que o Pedro fez, principalmente no segundo tempo. Deixa eu agradecê-los, então, aqui. Fala, Mansur. Ô, Felipe, só dar uma informação aqui. Fala, Led. O público de hoje aqui, 72.565 torcedores, foi o maior público
de jogos entre clubes no novo Maracanã. Então foi Mas esse informante atrasou, hein? O Led só falou isso depois. O informante avisou rápido. Eu estava ouvindo atentamente a transmissão e vi Lédio Carmona passar a informação. Grande público, né? Posso entregar uma coisa aqui, Felipe? Atmosfera espetacular. Fala, Luiz. O Lédio já falou isso algumas vezes. O sonho do Lédio era ser repórter, era ser trepidante da Rádio Globo na Rádio AM. Então o Lédio passa a vida inteira querendo falar assim: renda! Público! E aí agora, recentemente, ele descobriu que isso é possível, porque tem um informante que passa pra ele antes. Mas eu queria te informar que ele quer encerrar. Não quero não. Eu gosto da participação de vocês, mas quero colocar o Mansur nesse papo para falar sobre o Felipe Luiz, sobre essa questão abordada muito pelos torcedores. Se você pensa o Flamengo quando ele joga na formação principal, que a gente tende a achar que é a formação principal do Flamengo, você tem o Pedro no centro do ataque, o Arrascaeta, que tem sido um jogador que está atacando muito a área, e o Plata, que vem da direita para dentro, que também é um jogador que ataca a área. Hoje, você tinha o Plata atuando muito para fazer esses apoios de costas com mobilidade, né, saindo um pouco da posição do centroavante, e quem partia da direita era o Carrascal, com muito mais característica de meia do que um jogador que ataca a área. Por isso que a gente teve a sensação de que faltava um pouco mais de presença, né? Um pouco mais de presença Carrascal física quase faz o gol num passe do Plata, que o William brilhantemente trava, né? Porque ele estava na frente do Cássio. Quando eu acho que eu acho que o que foi moldando a substituição teve a ver com a atuação ruim do Lino, mas também com um jogo que desenhou duas vezes chegadas do Flamengo, em que o Flamengo levou perigo, com cruzamento na segunda trave. E aí eu acho que ele tendeu o Felipe preferiu apostar no Bruno Henrique, que ataca bem essa diagonal na segunda trave, para tentar aproveitar esse cruzamento por trás. E teve algumas chegadas por ali em que o Bruno Henrique chegou até a dividir bola mesmo, pegando o cruzamento da segunda trave. Eu acho que teve mais por aí esse primeiro movimento do Felipe C com o Bruno Henrique, tanto pela atuação ruim do Lino, quanto por essa possibilidade de aproveitar cruzamento da segunda trave. E os atacantes móveis também, né, colocando o Plata por dentro com a Arrascaeta, ele também queria provocar alguma coisa de profundidade, mas esses dois times marcam bem a profundidade, eles não dão essa bola longa, rápidos, né? É, por isso que a bola vinha sempre no pé, então os times são muito bons e muito bem treinados. Para terminar com vocês aí, ô Paulo, eu separei um lance que eu queria que você analisasse. Dê uma olhada no monitor aí, por favor. Que É de jogador ou de jogador de vôlei, Paulo? Ele elogiou. Não seja canalha nesse momento, hein? Olha lá, hein? Me surpreendi. Rapaz, ô, Felipe, só que pegou um pouquinho no mamilo. O cara lançou a bola no meio da minha barriga. Muito bem. Você foi muito bem, Luiz. Luiz, uma belíssima matada. Não, Lédio? Nota 4. Tchau pra vocês. Pagou, hein? Obrigado. Pagou um pouquinho, hein? Pagou um pouquinho. Se é que vocês me entendem. Tchau, Luiz. Valeu, Lédio, Paulo. Vamos ouvir Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. Interessantes da entrevista pra gente conversar aqui. Te convenceu a explicação do Pedro? Achei bastante plausível, né? A questão faz todo sentido. Assim. A defesa alta. O que ele queria, jogadores que corram em profundidade, que tentem forçar essa defesa, essa linha aí pra trás, que ele não queria era o Cruzeiro indo pressionar o Flamengo, todo ele se colocando no campo ofensivo, e o Flamengo sem conseguir sair, sem ter essa alternativa de jogadores que corram as costas. Isso é um ponto. Talvez ele temesse que com a presença do Pedro, que mais como uma referência, vem bem de costas para fazer as jogadas, mas menos para essa corrida em profundidade, que o Cruzeiro fosse se sentindo confortável, a linha defensiva do Cruzeiro, para ir avançando. De todo modo, assim, o que você pode discutir é a partir de um determinado momento do jogo, um jogo dessa importância, você ter um dos melhores, se não o melhor centroavante do Brasil, se você, em dado momento do jogo, aí você seja a hora de entrar. Se ele poderia ter feito antes, ele entra aos 35, logo depois tem... Até fui checar aqui, ele entrou um pouco antes da expulsão, né? Porque a expulsão criava aí sim um cenário em que poderia ser melhor para o Pedro. Mas aconteceu que ele nem teve tantas oportunidades de gol no jogo. A presença dele não foi tão sentido assim a partir do momento que ele entrou. Ele falou também sobre a questão do Lino, né, que acabou sendo cobrado, houve algumas vaias no Maracanã para ele. É a hora do jogador não se abalar, né, Alex? É um jogador experiente também, está acostumado a jogar em time grande, joga no Atlético, jogou bastante tempo no Atlético de Madrid. Aqui a cobrança é diferente, né? Aqui o torcedor é mais crítico, normalmente é assim. Vai ter que se recuperar, né? Porque mostrou que o talento está ali, né? Não tem jeito.
a exigência aqui no futebol brasileiro é desse jeito, né? E não é nada legal, é óbvio, né? Acho que ele não tem feito jogos como ele fez já, na verdade, assim, de estar num grande destaque, sendo mais assistente, Mas ele ainda teve, das 2 boas chances do Flamengo, ele acabou participando, que foi aquela bola por trás do Willian ali. E, naturalmente, ele é um jogador hoje muito mais estudado e ele vai ter que encontrar realmente soluções. E, para isso, tem que ter a cabeça boa para dar sequência, porque é óbvio que não vai ser todo jogo que você vai conseguir, mas num jogo importante desse, naturalmente, esse é o jogador que você também cria uma expectativa grande para fazer a diferença. Sem dúvida. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro agora, Leonardo.